final de cidade. Não, quanto tem de papel esse aqui? Assistir pegar fogo. Cadê o papel? Você vai assinar aqui. Mas ninguém assinou aqui, não? Não. Eu não assinei ainda não. Só 3 que assinaram. Ninguém. Só 3 que assinou, né? Assinei agora. Aí eu posso assinar. Aqui, ó. Eu, Julinho e Delcio existem. Então, Agora, já nossa assinatura de todo o poder judiciário é o número máximo. não? Aquilo que fez é bom. E aí, ele está aqui como está conduzindo. Eu estou levando a parte nossa, né? Dos agentes. Muitas vezes, só não, uma fala única que for falado da prefeitura, tem. Mas, gente, vamos fazer a oração para nós iniciarmos. Cadê essa massa aqui? Você mexe com massa? Você quer não, Deus? Quer massa não? Ali tem. Quem vai assinar a mesa lá? Acabou, eu peguei a última. Essa é massa. Doutora, vou fazer a oração agora. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demorar era só cair. Nossa! Eu vou ler a decisão da reunião passada. No dia 11 de novembro do ano de 2021, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com a presença dos vereadores que assinaram o livro de presença às 9 horas da manhã, o senhor presidente, Odelcio Joaquim de Oliveira, com número de vereadores suficiente para fora, declarou aberta a sessão legislativa e convidou a todos a fazer a oração de praxe. Foi apresentado para discussão e votação o orçamento anual
para o próximo exercício, via PPA 2022 a 2025. Ambos aprovados por unanimidade, tendo em vista o parecer contábil ter sido favorável à aprovação. A reunião aconteceu com a presença do advogado Cristiano Teodoro Alves, assessor jurídico da Câmara. Não houve nada a tratar, o presidente encerrou a sessão e ordenou que fosse lavrada a presente ato, que depois de lida será assinada por todos. São José de Curitiba, de dezembro de 2021. Alguma coisa nada? Não foi? Questionar? Pode ir lá no nosso primeiro cedo? Pode ir desse lado mais cedo? É, só. E aqui pergunta aí, eu só não do verão cedo. Dessa vez, mas não. O quarto. Na verdade. Vai lá, certo? Sim. Aqui, ó. Pois não, a caneta sua. Então é ela. Essa que veio daí. Nossa, vergonha, não deixa Enquanto a doutora acaba de liberar ali, a gente podia aproveitar para discutir sobre os 400 mil que o Gustavo que ele repassou para a Câmara, que a gente ficou discutindo na reunião com a presença de todos, o que a gente iria fazer com o dinheiro. A gente teve uma reunião, né, que você até teve presente na prefeitura, e a gente, ali naquela reunião, nós achamos por bem, já que 400 mil
não dá para fazer uma obra que vai beneficiar as comunidades, os novos vereadores, a gente optou por utilizar os 400 mil para auxiliar a prefeitura na perfuração de poços artesianos. Assim, a gente iria poder atingir mais comunidades, né? Quem tem presente lá viu. Só que a gente ficou de trazer para a reunião para ser discutido com todos os vereadores se deveria realmente utilizar esse recurso de 400 mil que o Cláudio prometeu, que assim que saísse, nós vereadores iríamos definir onde ele seria utilizado, ou se tem alguma outra demanda. Hoje, né, a gente já discutiu aqui mais cedo, eu acho que o Ailton ainda não estava, a gente discutiu sobre a possível construção de um salão de velório municipal, né, que vai abranger o município inteiro. E não é muito caro. Né, e ainda daria para auxiliar a prefeitura na perfuração de poços. Então a gente tem que passar para o executivo a nossa decisão de onde a gente vai aplicar os 400 mil. Então, a gente quer ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a utilização desses 400 mil? Se a gente coloca somente para poços artesianos, se a gente coloca para a construção de uma capela de velório, o que vocês acham? No salão aqui. Só assim, não opinando sobre o que vocês vão decidir não, mas tem uma lei, a lei estadual que conferiu esse valor, lá tem a numeração de tudo que pode ser usado no dinheiro. Então vocês deveriam pegar essa lista e dentro dessa lista vocês escolherem o que está na lei. Se você escolher a capela, que ela não está na lista. Aí você pega a lei, lá tem um anexo 5, lá fala tudo que pode ser feito com o recurso. Aí vocês, dentro disso, aí vocês escolhem. Pois é, não é porque a gente teve lá e discutiu. Hoje saiu o negócio da capela. Mas mas com o recurso da Vale, tem uma lei específica que tem que construir só determinados objetos. Não é da Vale, não. É o do Gustavo. Ah, o Gustavo, vocês estão. Mas aí tem. Não sei se eles estão vinculando a essa lei. Da mesma forma, o Gustavo falou que esse recurso ele é para investimento. Aí não sei se o caso da capela, se ela se enquadra, né? Mas aí quando foi dada a ideia, se todos aprovarem, né, da construção da capela do velório municipal, era só a opinião, se todos concordarem, o jurídico, né, iria analisar se poderia ser usado para este fim. No caso, a gente está levando para o executivo as ideias. Né? E eles vão, se não puder, lógico que eles não vão executar. Aí vai fazer outra coisa que beneficia o município todo. Tanto que a gente está colocando em duas opções: poços artesianos e os poços artesianos e a capela. Ah, não pode ser utilizado em capela. Em poço eu tenho certeza que pode. Né? Para a minha região, ela tem 12 casas, tem 11 postos lá. Você talvez vai ter um lá, não? Não. Aqui, ó, quando foi para furar, a gente tentou furar, não deu certo. Isso que furou, aí a gente arrumou aquele vaquinho e furou. Cada pau furou os postos, pagou R$ 4.800. Entendeu? Tem 11 casas com 10 postos. Pois é. Mas eu até cheguei a comentar com o pessoal para vocês que a gente teve a reunião e a gente numerou algumas regiões que tinham os postos para serem furados. E nessa reunião nós não citamos uma região que depois eu vi, talvez alguém aí saiba mais alguma. A entrada ali do Bel, hoje já deve ter em torno de 40 casas ali naquela região. Os desvios, sei que passa ali, mas ali tem muita casa e a tendência é aumentar ainda mais. Então talvez seja também uma região que deveria ser beneficiada com esse poço. Ali tem que ter mesmo. Todo mundo ali usa cisterna e até onde eu apurei a água não é boa. Ali tem uma região, ali tem que ter, porque ali dá para atender. Se faz um poço artesiano, dá para atender lá e o pessoal dos gaiola da casa, dá para atender. Mas dá para atender todo mundo. Ali abrange muita gente. Entendeu? Então, assim, como nós temos que levar para o executivo a proposta e no dia da reunião não foi posto, eu estou levantando nessa região. Talvez eu estava tendo planejamento e não foi colocado. Era um nada disso, não. Sabe, não? E da mesma forma, talvez tenha algum outro aí que sabe de alguma região que não foi colocada. Né? Que nós vamos levar uma proposta para tentar fazer. Lá no Boa Vista, não, na Boa Vista já está. Não, bem, né? Mas lá já vai discutindo do dia. Lá um, né? Mais um. Não, mais uma. Sim. É isso que falaram. Foi discutido, Boa Vista está incluso nas áreas que precisam. Mas está um posto lá, foi discutido um lá, né? Só um, mais um.
Porque lá a quantidade de casos não é muito, mais distância é Não, lá está direcionado. Tinha um da prefeitura já, aí, então, aí foi incluído mais um. Mais um. Ah, certo. Com o dinheiro. Aí, gente, quando a gente estava discutindo sobre a questão da sede da Câmara, foi proposto, né, se poderia estar fazendo um velório na Câmara. Não pode. Aí, a questão do velório com esse recurso, se puder ser usado nele, porque o velório é uma coisa simples e vai abranger todo o município. E não tem nenhum. E não temos o velório municipal. Então, aí seria, se pudesse, né? Lá no nosso quarto lá. Na prefeitura acho que tem algum lote ali ainda. Se tiver e puder doar, vai ser melhor ainda. Não é? Sim. Aí, lá no dia que foi discutido na prefeitura sobre a questão dos povos, o Cláudio já tem ideia para estar fazendo os outros. Então, o restante do nosso dinheiro, se puder fazer o velório, a gente direciona para complementar para estar fazendo os outros postos. Aí, se todos concordarem e o jurídico aprovar que sim, que pode ser usado neste fim. E teve um outro assunto que foi levantado também, porque tem região que o semipoço atende. Né? É o semi-artesiano. Isso, o semi-artesiano atende. Então, como vai ter um valor muito menor, talvez seja melhor, ao invés de furar um poço, você ter o recurso para furar de repente 4 semipoços. Porque, igual o Denilson falou, na própria Boa Vista ali, a distância entre as casas é muito grande. Ao contrário ali do Bel, por exemplo, que a casa é uma em cima do outro, da outra, ali merece o grande. o poço resolve. Mas talvez na Boa Vista 2 semipoços, ou talvez 3, é muito mais vantagem do que um poço. Então é uma coisa que deve ser analisada. E a gente tem que levar essa proposta para o executivo e Lá no tabuleiro precisa, lá Mas eu acho que lá está incluso. Lá foi discutido isso lá. Lá pra casa. O Japa tem um dia, Eu concordo assim, fazer os postos que precisar e se der fazer um salão de velório, pode fazer a capela, pode fazer. É porque o Cláudio já tem projeto, acho que de 8. Entendeu? Aí precisa complementar. No caso, se pudesse, se o jurídico aprovar que sim, a gente faria o velório e doaria o restante para complementar nos postos. Agora esse velório. Todo mundo está de acordo, gente? Porque aí a gente vai pedir o jurídico para poder analisar, tá? Dessa forma, se puder. Agora esse dia, eu acho que não vai poder fazer ainda na velório não, porque o Gustavo no dia falou que era para obra de asfalto ou calçamento. Qual? O Gustavo falou que esse dia? Isso é da Vale mesmo. Ele falou lá no dia, gente, é para asfalto ou calçamento. Vocês têm que pegar a lei, dar uma Qualquer tipo de Agora, não, mas nós também não vamos. Mas isso é ideias, né? Nós Assim, temos que dar um dia de um dia para fazer. Essa capela velória é uma ideia até do Cláudio, já mais antiga. Ele só não fez, acredito, por causa do lote de espaço, porque também tem que ser um lugar acessível, né? sim, com certeza. E às vezes, não sei, a Câmara não tem também, né? Tem não, só tem E que comprar, ué. Pois é, todos, ou ele ou a Câmara tem que comprar. Porque uma vez nós tentamos desculpar a vida ali, quando o passarinho não ia controlar, tem que dedicar no O ideal é que fosse bem aqui, né? Assim, ali não próximo da igreja. nem rua dele, não, Zezita. Então o que acontece? Nós temos um jeito de fazer esse velório. Antes nós saímos, porque nem que o sinal não consegue com 9 vereadores lá, né? Uma obra. Pois é, mas veja bem, se for um caso que puder ser gasto assim, se puder, todos estão de acordo? Ou não? Eu estou de acordo. Se puder, né, gente? É a ideia. A única coisa que eu levanto é o seguinte, se tratando de prioridade, eu ainda acho que primeiro vamos resolver o negócio da água e se der, a gente pensa na segunda opção. A única coisa que eu inverto aí é isso. Pô, gente, o velório fica barato. Fica, É 25 mil melhote aí e o resto do dinheiro para fazer. Se não puder, porque você só pode sugerir também. Sim. Por que vocês não pedem, então, por ele utilizar um recurso próprio do município para fazer e trocar, fazer um. Então, também. Aí se falar, não, Faz se esse recurso não pode, já que ele já não. Aí, doutora, pode? Tipo assim, Não. Aí vocês vão ter que conversar com ele, né? Porque Nós temos que fazer, gente. Ela viu e vai lá, mas vai tirar, manda assim. Nós vamos pior, aí sempre vamos falar Você vem a pintura. É uma boa ideia. Ela viu e vai lá, mas ela aguentou, ela tirou. Não, aí nós tem que fazer. Nós tem que fazer rápido com essa placa lá. Aí vocês fazem isso. Se não puder, vocês conseguiram o recurso,
Aí você vai falar. De qualquer forma. Como aqui na prefeitura buscando as coisas? Cidinha. Ele tem um recurso próprio e dele Mas aí vocês estão de acordo? Claro. Ah, então tranquilo, beleza. Nós vamos contar com a sua loja. Tranquilo. Vai fazer por ele. Nós vamos fazer por escrito. E o outro, uma loja ali, se não der nada, nós vamos vazar para ali. Aí, doutor Cristiano. Quem é? Uma loja, mas ela pediu, não tem nada. Você Vai quer a eleição também? Não, agora termina perfeito. Pois é, mas assim, vai rolar tudo, porque você não mandou dinheiro para nós até no fim do ano, e eu estou fora dele. Eles vão seguir. Não, ele é enrolado demais, falou que mandou dinheiro para nós até ontem. Você fala, Gustavo. Ah, mas o Gustavo também você não mandar, você tinha voto, não, mãe? Não sou prefeito, ele precisa de voto menor, não, mãe? Marlon vai mandar. Manda não. Então vamos aos assuntos. É um projeto de lei, o primeiro que está aqui, é o 17, que foi apresentado, é o 17, que está propondo a recomposição salarial aí dos servidores e também projeto incluindo agentes políticos. Você podia falar sobre o projeto, sobre essa recomposição e a questão também dos agentes políticos, porque, na verdade, eu fiz um estudo sobre esse projeto e li várias jurisprudências, né, do Supremo, do Tribunal de Contas, e o que eu entendi que a questão dos agentes políticos aí é verdade, incluir aí Do legislativo. do executivo. Inclusive, assim, não é porque eu entendo que tem extrema necessidade de fazer essa recomposição do subsídio dos agentes políticos, de todos eles, porque já está defasado, não foi votada, a última lei que foi votada, não foi votada na última legislatura, então, o subsídio de todos os agentes políticos está defasado. Isso aí não resta dúvida, e é direito tem que fazer essa recomposição. Né? E quando os agentes políticos aí que eu falo, os secretários, o prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Só que a minha preocupação é o seguinte, porque expressamente na jurisprudência, inclusive no parecer que a consultoria de vocês mandaram para cá, fala expressamente, tudo bem, que pode ter essa recomposição e tal, né? E não menciona o agente político. Aí, como não tratou de forma expressa, eu fui buscar... Mas em qual parecer? Você fala do impacto orçamentário? Isso. Aí vocês mencionaram no parecer do Tribunal de Contas uma consulta, tal, eu abri ela, li, estudei, inclusive assim, mas essa consulta que foi citada lá não é a espécie... Eu até imprimi, até trouxe umas fotos, mas eu vou esperar você acabar de falar. Mas não é específica, mas foi que constou no parecer. Aí eu abri ela e olhei, na verdade, direito também dos servidores, já há muito tempo, já fazer essa recomposição salarial que tem que fazer todo ano mesmo, né? Então, assim, é direito dos servidores, e aí a única preocupação é se votar esse projeto de lei, incluindo os agentes políticos, e futuramente, depois, ter que devolver isso aí, porque recebe um valor, depois tem que devolver, responder o processo, ainda tem que devolver com multa e com correção. Como já aconteceu, né? Aí a preocupação é essa. Então, assim, o que eu falei com Deus, né, nós ligamos, de responsabilidade da contabilidade daqui, já deveria ter feito, né? Nós pedimos o José Hilton para fazer essa recomposição, pedi ele para fazer, ele falou que não tem como, eu estou falando assim, dos vereadores, agente político, para fazer esse ano, segundo ele, não tem como. Inclusive a última lei que foi votada, eu estou falando especificamente dos agentes políticos, dos servidores, não tem nada de contra ele. A iniciativa desse projeto aí para a recomposição dos servidores está corretíssima. Inclusive, a lei, a última que foi votada, ela fala de um outro índice também que está sendo aplicado na lei. Porque lá fala o INPC. E aqui eu li.
IPCA. Lá onde que fala? Na última lei que foi votada na Câmara, Ah, mas é o seguinte, não vou gostar se acabar a fala. a última lei que foi votada na Câmara, que foi fixado o subsídio dos agentes políticos. Eu posso abrir ela aqui? Pronto. Mas assim, hoje nós temos a lei 173 de 2020, lá fala que o reajuste, se for dado, ele tem que ser utilizado no IPCA. A partir de 2022 ele está liberado para qualquer índice utilizar. Hoje, porque é o seguinte, o que nós temos fixado na nossa cabeça é que a cada 4 anos, no último ano de mandato, você fixa o subsídio do agente político para a próxima legislatura. E o agente político, ele não pode votar dentro da própria legislatura o aumento do subsídio dele. Só que nós estamos tratando de outra Isso eu coisa. entendo perfeitamente. Vocês estão Sim. fazendo recomposição salarial. Olha o que eu estou dizendo. Vocês não estão trazendo um aumento real. que Isso é só a perda a inflacionária. perda. E é por isso que é possível fazer dentro da mesma legislatura. Eu não estou questionando que não é possível. Porque recomposição salarial, o salário perdeu o poder de compra, o subsídio. A jurisprudência, nossos tribunais, eles não entendem que está tendo um aumento real, que deve ser votado no final de toda a legislatura para viger no próximo mandato. Sim, isso aí é claro que eu estou entendendo. É uma recomposição, senão não poderia. Então, essa recomposição é simplesmente para manter o poder de compra do subsídio, né? Então, doutor, eu não tenho dúvida disso também. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a revisão geral e anual dos servidores, o legislativo é um órgão, o executivo é outro órgão. O executivo tem poder de iniciativa para propor a revisão geral e anual para os servidores e agentes políticos do executivo, e o legislativo, e inclusive essa consulta aqui fala o seguinte, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele fala o seguinte, aquele que propor primeiro, se for a Câmara ou o Executivo, se a Câmara, por exemplo, o Executivo propôs primeiro, o índice IPCA 10,67%, se a Câmara for e quiser e tiver a questão orçamentária que tem que ter, que ela não é obrigada a fazer, ela tem que seguir o mesmo índice que a Prefeitura colocou, que é o Executivo. Agora, o que o Executivo está propondo é o reajuste geral e anual para os servidores e agentes políticos do Executivo. Agora, a Câmara, se a Câmara quiser para os vereadores e funcionários, ela poderá propor, pode ser até janeiro, mas ela vai ter que seguir o mesmo índice que foi dado para o Executivo. É o que está nessa consulta aqui. A gente olhou isso tudo e, antes de propor, né, porque a gente também tinha a dúvida sobre a questão, até eu mesma achava que o agente político não entraria, mas ele entra dessa forma. Se você quiser até ver a consulta, aí o Executivo está propondo para o Executivo. Aí, se a Câmara quiser, ela pode propor também, de acordo com a questão orçamentária dela, questão financeira, e ela tem que ter um impacto também, e ela pode fazer. Só que aí já tem um porém, se ela fizer, ela tem que seguir o mesmo índice que o Executivo propôs. Pois é, então deixa eu ver essa consulta aqui do Tribunal de Contas, doutor. Para não ser, às vezes, a minha... Deixa eu abrir. Isso também foi um motivo de dúvida, porque para minha cabeça não tinha nem nada. Olha cá, aqui está tudo. A gente não pode tomar isso aqui. Ninguém acordou, homem. Só que o texto da lei não está falando que é que tem uma coisa funcionando municipal. A gente municipal não está fazendo. Desse jeito tá errado. Esse texto está errado. Eu até
O Tribunal de Contas da Bahia, inclusive, cita até essa decisão do Tribunal de Contas comigo. Doutor, não pode falar ali a respeito do agente político, é muito específico que é político, né? Mas quando o Poder Executivo ele propõe o projeto de lei, ele já põe considerando que ele não tem autonomia para propor na Câmara. Deixa eu só ler essa consulta que é o Tribunal de Contas. Vou esperar um minutinho, está faltando, vereador. Ele só foi no banheiro. Inclusive, eu observei a questão, ainda vai, se for o caso de fazer uma revisão dos outros aí, ou para os agrícolas, vocês vão estar limitados a um índice, o que ela também Sim, teria que ter o mesmo. Mas aí a Câmara não é obrigada a fazer se ela não tiver condições financeiras. Mas se ela for fazer, ela vai ter que fazer o mesmo índice. Isso é Não, é porque assim, nós pegamos os últimos 12 meses, né? Não, mas da Câmara vocês não fizeram isso no orçamento. Não fizemos. Nós pegamos do Executivo. Aí pegamos os últimos 12 meses. E chegou-se à conclusão do índice lá do IPCA 1067. E quem propôs primeiro foi o Executivo. Caso a Câmara quiser verificar a viabilidade de também fazer isso para os vereadores e para os servidores, ela já tem um índice para poder aplicar, que tem que ser geral e para todos, indistintamente, que é o artigo 37 da Constituição fala. E eu estou sujeito a erros igual eu estou te falando, doutor, mas diante das consultas e dos estudos que eu fiz, essa questão de quem propôs primeiro, a gente tem previsão legal, não adianta. Então, é taxativa, é expressa essa questão da iniciativa. Eu insisto aqui que está usurpando, que está infringindo aqui a iniciativa do não está fazendo um aumento. Aí, se estivesse fazendo um aumento, aí o aumento, a fixação do subsídio é de iniciativa do legislativo. Agora a revisão geral do igual. Eu também estou falando sobre isso. Aqui, eu vou ler só parte, que eu não vou ler o parecer todo, não, ele é grande. Dessa forma, não se configura possível que uma lei municipal de iniciativa do chefe do executivo local, tendente a readequar o valor nominal da remuneração dos servidores do Poder Executivo, aqui servidores, seja utilizada para revisar subsídio dos agentes políticos, haja visto que a iniciativa para a propositura desse diploma é diversa. Não, mas aí está falando revisão geral e anual ou reajuste, que são coisas... Da recomposição, não estou falando, eu estou falando de recomposição salarial. É o que, não estou falando de reajuste, de aumento, não. Para a revisão do valor do subsídio recebido pelos vereadores, cabe a propositura de lei de iniciativa da Câmara ou de resolução a tal fim. Da mesma forma que compete aos edis a propositura de uma lei visando readequar o valor nominal dos subsídios percebidos pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Está na consulta aqui do Tribunal de Contas. Permitir que uma lei disponha sobre revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo englobe os valores percebidos pelos agentes políticos e também pelos servidores públicos ocupantes dos cargos legislativos exorbita a competência que foi otorgada pelo texto constitucional a cada um dos poderes, fato que infringe regras e princípios constitucionais, além de configurar vício de inconstitucionalidade formal. Nesse sentido, pronunciou o Tribunal de Minas. Citou aqui uma ação... Mas, que data que é essa decisão? Porque eu tenho uma decisão do próprio tribunal que fala exatamente o contrário. E eu tenho essa decisão também e está expresso na Constituição também. Mas que data que é essa decisão aí? Essa decisão ela é de...
E qual que é o número dessa consulta? Temos o número, mas as consultas dela 811, 256, 811? 56. É 256. Deixa eu ver se eu consigo achar. Porque o que eu tenho aqui que tem no tribunal é completamente o contrário do que você está falando aí. Deixa eu ver se eu consigo. Mas a sua é de que data? Ela é de 2011. Mas aqui, 11? É. E daí é qual? a data, eu só estou com o número de consulta depois. Só que eu achava que essa questão aí, quando vai ter outra reunião, vai ter uma outra reunião, a gente poderia fazer, né? Não botar isso nessa reunião, não. Isso aí, Com certeza. eu acho. E no caso, vai pesquisar direito a data para ver Não, onde está não, na minha opinião, eu não vou pesquisar nem tem data. outra em cima dessa. Não, eu não vou pesquisar nem data. Na minha opinião, eu excluiria, fazendo excluindo agente político. Agora, vocês que vão votar. Agora, isso não vai valer, de qualquer forma, não estou falando por isso, para valer para os vereadores. Né? Escolher, vocês vão ter que fazer a recomposição. Não tem considerar a gente por isso, formatação. Pois é a minha ideia. Já resolveu. Porque nós somos incluídos no projeto, feito mal vai entrar no meio, entendeu? Já resolve o Só assunto os funcionários, então. lá dentro. Aí E eu deixa o nosso para cá para resolver o nosso. Nós é pra nós. os agentes políticos. Aí o que? A contabilidade acordou. Deixa eu abrir o projeto que foi votado aqui, que fixou o subsídio dos agentes políticos. O projeto não, a lei. Aqui, ó, a última lei foi 8 de dezembro de 2016, não foi votado na legislatura anterior. Ó, o subsídio mensais do prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário municipal São José de Japuri para a legislatura que se inicia 1º de abril de 2017, relativo ao quadriênio 2017-2020, ficam fixados nos seguintes valores. Aí estão os valores, prefeito, tá, o vereador, mas aonde que eu quero aqui? Aqui, ó. Parágrafo 1. Na hipótese de não ocorrer a revisão, que é o que ela está falando, que tem que ser votado no final, no caso de não ocorrer a revisão, que refere o caput desse artigo, o subsídio poderá ser atualizado monetariamente, é o que nós estamos falando, que é a recomposição salarial. Isso, né? Não precisa da lei ser votada no final. Pela variação do INPC apurada a partir de 2017. Cita expressamente o INPC. Mas aí você está. Ou outro índice Você indicado pelo IBGE. está fixando para a próxima legislatura, você está, na verdade, aí, não é a revisão geral e anual. Não, doutor, eu acho que até os vereadores entenderam. É a fixação do subsídio da última legislatura. Não, até eu estou falando assim, o parágrafo único está falando que não sendo votado, pode fazer a recomposição, aplicando esse índice ou outro indicado pelo IBGE. Ele já fixou o índice que tem que ser aplicado para os agentes políticos, está aqui no parágrafo. Mas, doutor, não é melhor nós aprovar, tirando a gente de fora e só funcionário na mesa? Mas vocês não acham melhor então a gente deixar para a próxima? Pegar essa lei, verificar. Quinta-feira nós estamos aqui, então podemos botar, nós botamos sem a gente, sem aumentar nosso salário, porque nosso salário está fora dos funcionários da prefeitura, né? E aí nós votamos só dos funcionários. A gente vai ver também, porque a outra lei fixou, se a gente tem que seguir ela, se a gente pode recompor, que pega os outros 12 meses, tem que olhar isso tudo. Mas aí é a Câmara que vai decidir, porque inclusive a recomposição salarial, a gente pediu... Nós estamos atrasados 5 anos na normalidade. O município, o executivo manda para nós reagir o salário do servidor, funcionário normal. Mas nós, a gente podia entrar no meio e estar para nós, já estava 5 meses. Exatamente. Só podia botar os funcionários do nosso. Quando a gente fala agente político, é único e exclusivamente os vereadores e os secretários? Vereador, secretário, prefeito e secretário. Eles são secretários municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Tá certo. Se tratando de funcionários públicos, eu tenho certeza que depois da gente aprovar 14% no júri prévio,
também acho que nós não estamos aumentando, nós estamos fazendo uma correção. Lugar que é certo também. Só que eu vou voltar numa coisa aqui que eu falei há uns 2 meses atrás, quando foi apresentado o projeto da Câmara. Né? E daqui a pouco vai ter um aumento salarial, se hoje sobra 10 mil vai ter um aumento salarial, não vai sobrar. E falei, e falo de novo, se a gente tinha um projeto de fazer a Câmara em 4 anos, não vai sair nem em 12. 12 tem. Certo? 12 anos, não sai. Eu sou realista. Então o que eu acho? Eu acho que se esse texto vier aqui e agentes políticos do Executivo Municipal, e aí está tirando os vereadores fora, certo? E nós somos do Legislativo, aí daria para ser aprovado tranquilamente na próxima reunião. Agora, a questão dos vereadores, a gente não tem como votar se não parecer de nossa maturidade. Ela tem que fazer um estudo. Ela tem que fazer um estudo. Não, o que eu estou falando, eu estou propondo uma mudança no texto. É isso que eu estou propondo. Repara, Entendeu? Porque do jeito que está aqui, englobou tudo. É isso. Mas isso é errado. Já foi dito no Aí começo vai falar. que eu tive o parecer da contabilidade para mim. Mas aí você deu parecer. Já foi falado. Entendeu? É isso aí. É o que você está querendo. Já resolver o assunto do funcionário da prefeitura, Isso, do executivo. do executivo para lá e Deixa o legislativo. Mas nós está explicando, nós depois, né? Entendeu? Só que dá conta, que tá aqui, E não eu pode. não, aí não, mas vai ter que É isso aí. Então, Eu não quero pegar dinheiro e devolver dinheiro. Ele é eu comprei da Então, contabilidade. mas é isso mesmo. Pronto, eu acho melhor a gente verificar isso tudo, né? Para A próxima a reunião. próxima reunião. Com certeza. Doutor, eu acho que dando uma revisada nesse projeto e trazendo aqui pra gente, né, com a certeza de que não está havendo nenhum erro, nenhum vício nisso aí, alguma coisa que possa prejudicar tanto o servidor que vai receber. Porque a gente baseia em entendimentos do tribunal. Isso, né? fazendo isso não vamos ter problema nenhum. E nós Deixa eu só falar. Qual o problema de se a iniciativa é da Câmara, vocês conceder a recomposição de uma forma inicial? Olha a discussão. Ninguém está em desacordo. Eu acho que o não, servidor Todo mundo concorda que os servidores vai ter. Não, A questão é só os agentes E os políticos. agentes políticos também, todo mundo concorda que tem que ter. E ninguém vai ser prejudicado também, porque Não. a lei é só para a partir de janeiro. Então, hoje ou na próxima quinta vai ficar Mas mesmo. Isso, é verdade. Aqui, ó, Sentido. ninguém discorda também que os agentes políticos têm direito. Sim. Mas por que nós Já aproveita. e não faz Já da faz, iniciativa da Câmara? Né? Não aprova. A Câmara vai iniciar concedendo. E faz junto, né? Isso, E aí engloba os E agentes políticos, todos os agentes, porque a iniciativa é da Câmara. E a gente verifica a outra lei, o que determinou isso, Não, vai ter aí que a Câmara vai acontecer. iniciar. Aí ninguém vai ficar prejudicado. Vai ter recomposição salarial do secretário, do prefeito, Isso. dos vereadores. Mas aí vai ter Se o fizer a Cristiano. salarial, Qual que é o índice que foi aprovado aí, da lei que foi aprovada há 5 anos atrás? 2016, dezembro. Não, tá bem? É. Índice não tem, porque é subsídio fixo. Ah. Aí fixou um subsídio, prefeito 10.900. Porque a lei 173 do Bolsonaro fala que se for tem que usar o IPCA. A 173. Não, mas a lei municipal tratou que a lei municipal tratou que Mas às vezes Mas aqui- ela foi feita há 5 anos Aí atrás, já- uma nova lei que revoga Mas a não foi anterior. isso, mas não foi feito. E essa nova lei só pode ser feita no final da legislatura para vigir na próxima. Sim, mas aí a questão não está Mas tratando, lá é só a Não, fixação é e só- aumento. Nós estamos tratando de revisão Gente, geral. Nossa, mas a gente parece que está falando mesmo, mas não é isso mesmo. ué. Você sabe por quê? Você me perguntou quanto foi fixado na lei. Lá não tem. Na lei é fixado subsídio fixo. Não, você é falou isso. assim, caso não houvesse a revisão, deveria que observar o INPC, você Sim. não lembra? Isso. Mas fixou o Aí- índice, é isso que eu estou querendo saber. Fixou o índice. Hã? Fixou. E qual seria o valor? Não, é o índice INPC. Não, é só, não tem valor, é só... Vai calcular, a contabilidade é. vai fazer o cálculo aplicando esse índice. É porque o índice é acumulado, né? Varia. Só que aí tem um detalhe, que a 173 para a gente fazer em 2021 tem que ser o IPCA. Mas aí, igual eu estou te falando, isso não quer dizer que a lei fixou, a gente pode revogar o artigo que está lá e fazer o IPCA, que é
dá um E 173. tem outro problema para provar, que eu tenho que deixar claro aqui para os vereadores, que nós entramos na contabilidade, eles falaram que para fazer essa recomposição aqui para os agentes políticos todos, não tem como fazer esse ano. Ele falou que pelo índice do INPC é só no início, em janeiro, porque que vai sair o índice. Não, mas geralmente você pega assim, os últimos 12 meses, que a prefeitura fez no mês de novembro. E a gente conseguiu pegar o mês de outubro a setembro de 2020, aí dá os 12 meses. Você não tem que pegar necessariamente o mês que vai provar Mas ele falou que de pelo índice do INPC, o Deus, né, nós estávamos conversando, só vai sair. Qualquer índice ele não fica disponível, por exemplo, o IPCA, o INPC, por exemplo, se quiser pegar hoje o de mês de novembro, você não consegue. Pois é, ele dizia que só vai sair em janeiro. Mas aí ele pega os últimos 12 para trás. Mas ele falou que só tem aí pedi para eles fazerem o cálculo e enviar para fazer essa recomposição. Aí eles falaram que só tem como fazer isso em janeiro. E outra questão, já que a iniciativa é da Câmara, olha para você ver, aí vem uma lei municipal e fixa um percentual que vocês podem fazer a recomposição salarial, e se a recomposição salarial dos agentes políticos puder ser maior do que 10,67%. Mas aí, a gente pegou os últimos 12 meses, isso foi feito um impacto orçamentário financeiro Mas da Câmara não foi. fazer estímulo. Não, isso foi feito do Executivo, né? Não foi feito da Câmara. Isso, é por aí, isso. tanto é que o impacto está junto com o projeto de lei, o que vai ter o reflexo lá na folha de pagamento da Prefeitura. Então, ela fez isso, fez um planejamento e fixou um índice de acordo com os últimos 12 meses. Agora, se a Câmara criar um maior para o Executivo, ela também vai estar entrando lá no Executivo, criando uma despesa que ela talvez não tenha feito ela o não vai criar impacto. para o Executivo. Entendeu? Ela não vai. Então, esse índice que foi estabelecido, ele foi feito um estudo, foi feito um cálculo em cima dele, para saber se tinha possibilidade financeira de todo mês marcar com ele. Então, se porventura ele for maior, aí a prefeitura ela vai ter que fazer um estudo e ver a viabilidade, se é possível pagar mais que isso. Que no momento que ela apresentou foi 10,67, é o que ela consegue pagar. Porque, de fato, a recomposição salarial é defasada de vários anos. Se pudesse fazer 20%, 30%, a prefeitura faria, mas ela não aguenta. Ela vai fazer isso progressivamente, vai fazer 2021, se conseguir 2022 e assim sucessivamente. Mas não consegue dar um valor muito alto. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou para a próxima reunião, se a contabilidade, nossa contabilidade, não tomar nenhuma providência, né, mandar para a gente que a gente precisa, propor alteração do texto aqui, onde nós vamos colocar agentes políticos do Executivo Municipal, onde tira fora a Câmara para a gente poder aparecer na contabilidade. Porque nós não podemos, por essa dúvida, prejudicar o Executivo também não. Entendeu? Ou então, igual você falou, aí a Câmara comparecer, ela é responsável pelo projeto. A Prefeitura já tem 10,67, a gente segue os 10,67 se puder. Entendeu? Tem um parecer falando, pelo menos vou deixar agora, se o Cristiano quer dar uma lista, que fala que teria que seguir o índice daquele proposto primeiro, desde que o índice seja verificado, que isso é disponibilizado, né? Qualquer pessoa que tem internet vai no Google, clica lá IPCA, faz a conta dos últimos 12 meses, tem um índice aqui, se daqui a 20 anos a gente procurar, vai ter o índice, né? Aí foi feito isso, e esse parecer que fala que quem propõe primeiro, se é o Executivo e o Legislativo, o outro tem que seguir o índice, porque é a revisão geral e anual indistintamente para todos igualmente. Não, eu acho assim, a contabilidade da Câmara nesse caso, ela falhou porque ainda não fez esse estudo, certo? A Prefeitura já está com o estudo pronto e nós vamos prejudicar o Executivo porque a nossa contabilidade não fez a nossa parte. Então, eu estou aqui propondo aos colegas para a gente aprovar um texto onde o texto esteja deixando explícito aqui que os agentes políticos são os do Executivo Municipal. Porque do jeito que está aqui nesse texto, agentes políticos do município está englobando todos. Entendeu? Não está especificando. A única coisa que eu levanto aqui é isso. Mas isso aí
não tem necessidade não, porque aí quando colocou, dá para entender expressamente que eles não podem incluir a Câmara. Até porque o orçamento... Até o impacto orçamentário foi feito em cima do município, não foi feito em cima da folha da Câmara. Tem um orçamento próprio, ela tem a receita, então não sabe nem qual o valor que pode recompor. Então aí não tem dúvida. Mas quando trata da iniciativa, fala dos agentes políticos. E aí não tem agentes políticos, essa separação. Os agentes políticos são esses aí que... Sim. Que falou. Então, por que então a Câmara não é prejudicar? Inicia o projeto de lei e manda lá para os agentes políticos para fazer essa recomposição, cobrar da contabilidade, para fazer, aplica o índice deles para os agentes, que já está para eles, e da Câmara para a Câmara. Então, próxima reunião, e do jeito que esse texto está aqui, então não vai passar. Certo? Não vai mudar. Funcionar não pode ligar. Pode. A gente está de acordo com o que foi feito na prefeitura, que eles venham pagar, O nosso deixa para depois, devolver dinheiro em fim de mandato é não, justamente, eu não estou querendo. Eu não assino nada, eu não tenho dúvida, não, tá doido? E por nós temos que Tanto por isso eu estou aqui pedindo para colocar só um executivo no meio do texto aqui para falar que nós não estamos livres. E a gente tem que provar que esse projeto é semana que vem. Não, semana que vem. A última reunião. Porque a doutora falou ali, essa semana ou semana que vem não vai influir nada, tudo é para janeiro mesmo, né? Vai ter. Está de acordo? Então, próximo. Próximo. Sim, com certeza. E tem que deixar bem claro que o vereador não tem nada contra. Não, ele que aumenta nada. Pelo contrário. Provavelmente mais melhor. Se puder pagar ele, tem que incluir. Doutora, esse aumento de salário aí do servidor, dos agentes políticos são 10 vezes, é isso? E do servidor é igual tudo para todo mundo, indistintamente. Quando a Constituição fala que a revisão geral e anual tem que ser para todos indistintamente, o mesmo valor, o mesmo percentual. Na verdade, todo mundo entendeu. Esse projeto que você gosta dessa ideia mesmo, vocês depois da prefeitura já resolveram aí. Sim, mas só que a prefeitura não engloba vocês, não. Mas do jeito que está aí, mas do jeito que está aí, mas resolve da prefeitura mesmo. Então ele tem que mudar. Lá, o da prefeitura é incluir servidores. Tirar agentes políticos. Mas só que o agente político não engloba vocês. Mas nós vamos falar. Aí o de agentes políticos, a Câmara que vai criar. Entendeu? O agente político tem que criar o mais rápido possível, né? Pode incluir. Ela dependendo. Ela tem que tirar, aprovação é maravilhosa. O problema é só o texto? Não, mas não é um texto. É uma questão de entendimento, de interpretação, de iniciativa. O Cristiano está com a decisão que fala o contrário dessa, porque a gente está em que fala que o executivo tem competência para poder fazer a revisão geral anual dos agentes políticos. Doutor, já. Doutor, essa correção desse
O índice. Mas ainda não está entendendo. Tirar o Aí sim. Mas aqui, presta atenção. Isso aí. Confirme direitinho. Está acontecendo uma divergência de entendimento entre a iniciativa. Se o Executivo pode propor a revisão para os agentes políticos do Executivo, ou se quem deve fazer isso é a Câmara. A questão está nisso. O Cristiano tem um entendimento que ele está se baseando nele, e eu tenho um outro entendimento do mesmo tribunal, que é o contrário, que fala que o Executivo ele pode propor a revisão geral e anual para os agentes políticos do Executivo. Aí, o que a gente vai fazer nesse meio tempo, até semana que vem? A gente vai averiguar isso, se isso realmente são entendimentos da mesma casa, do mesmo tribunal, divergentes. Entendi. Para saber qual que está prevalecendo, se é o dele ou se é o daqui. Mas é o que a Câmara não quer, a Câmara, que eu estou entendendo, não sei se todos, eles querem iniciar o projeto de lei. Eles fixar o Mas índice. aí eles têm competência para fazer o deles, eles não têm competência para fazer o do Executivo. Isso eles vão Porque dar um exemplo. você vai fazer o impacto orçamentário, a Câmara Municipal, da folha de pagamento do Executivo e determinar para o Executivo quanto que ele vai ter que fazer de reajuste para os Então, servidores. se eles não têm competência para iniciar, pode reajustar esse projeto de lei. Não, mas eu estou te fazendo uma pergunta. A Câmara tem a capacidade de fazer o impacto orçamentário, de fazer o reajuste dos servidores do Executivo? Então, e se a Câmara não quiser votar esse projeto de lei? Não, se ela não quiser, ela vai ter que justificar por que ela não quer fazer, aquela recomposição. E se ela quiser, por exemplo, iniciar o projeto de lei fazendo a recomposição salarial? Seguindo, né, Cristiano? Seguindo Pois é, mas aí eu te devolvo a pergunta de novo. A Câmara tem condições de fazer o impacto orçamentário na folha de pagamento do Executivo? Nós vamos usar o estudo que vocês Não, fizeram. digamos que não existisse o estudo. Ué, mas ela teria condições? Da mesma forma, o Executivo ele tem condições de fazer o impacto orçamentário da folha de pagamento dos gastos que a Câmara tem para poder colocar um percentual para ela? Não tem. Mas é a mesma coisa, são duas vias de mão. Certo, mas aí a Câmara vai fazer o estudo e ela consegue fazer o dela, né? Para fazer, iniciar o projeto e aplica o índice aí. O índice, o índice já está acordado. Mas aí vai dar o mesmo conflito. Acredito que a gente vai entender também que vai ter um vício de iniciativa. Mas aí a Câmara quebra o veto do CESA, um exemplo, se o prefeito vetar, né? Aí pode voltar para cá. Mas vai virar uma questão, porque se vocês fizerem isso para o Executivo, também não vai estar, não estou fazendo uma recomposição salarial. Porque a prefeitura quer lhe pagar 10, se você contar 60, e a prefeitura tem o dinheiro para pagar, né? Mas esse vai seguir lá com ele. Porque nós não podemos criar nós com a prefeitura. Nós temos que fazer comigo, não podemos votar um aumento que vai enquadrar a gente sem o preço da contabilidade. Não, o nosso senão aí vai acontecer. Falando da prefeitura, porque nós não podemos criar gasto da prefeitura. É o que eu estou falando. A prefeitura tem que mandar 15%, porque a prefeitura tem dinheiro para pagar coisas. Mas o que eu estou falando? Agora você fala assim, eu vou mandar 2% para a prefeitura falar, inventar, falar, não pode pagar, não pode. Aí nós estamos criando gasto, mas a prefeitura tem que pagar, né? Nós temos que tirar nós fora, né? Nós estamos discutindo agora. Tirar nós fora da cadeia. Prefeito discutir, não. Resolve o executivo, deixa o legislativo. Vamos chegar ao entendimento. Seria muito bom que o doutor Cristiano e a doutora Veridiana sentassem, conversassem, olhassem o negócio dessa lei aí. Até mesmo porque assim, nós estamos falando de uma pessoa, nós somos todos servidores municipais. Então nós temos que pensar muito bem o que faz. E outra coisa, gente, eu estou com a pergunta. Nós estamos falando Bolsonaro não fala não, João. Bolsonaro, se você assinar o 20%, você assina agora. Nós continuamos o nosso político, nós continuamos nós para carreira. Funcionário público. Não, funcionário não pode olhar não, ele é da prefeitura, não tem nada a ver. Vocês sabem que vocês estão tirando esse secretário, prefeito, vice-prefeito. É isso que eu estou falando. Vereador. Ninguém está discutindo nada. Não, estou falando isso mesmo. Deve fazer. Mas tá junto? Sim, tá. agentes políticos do município. É a classe. Incluiu nós, agentes legislativos, os vereadores, os secretários.
Só que é o que eu estou falando, a nossa contabilidade não manda aparecer nenhuma até hoje. Talvez eu talvez seja o jurídico, né? Não, eu já opinei. Mas já foi falado muitas vezes aqui. O doutor Cristiano explicou que a contabilidade só fecha em dezembro, só em janeiro. Sim. Então, ela não dá. Mas não é assim. Deles lá não. Tá. Vai ter o tempo. Nós vamos procurar resolver rapidão esse caso do funcionário da prefeitura. Não, que é que do funcionário de todo jeito. Está resolvido. Está resolvido, né? O funcionário está resolvido. Ninguém resolvido. Está favorável. Agora, assim, aí interagindo por isso, só tem que ser fora do projeto, incluído no mesmo projeto. É isso aí. Já vai. No caso, é só sem desvincular com a funcionária a lei não fala nada de estar junto. É só um talvez, mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, se a gente aprovar do jeito que está falando aqui, pode ser que lá na frente vai dar problema com os vereadores. Entendeu? Então, tá que a gente quer. Justamente. Não tem problema nenhum, né? É a lei. Não dá problema. Dá pra você crer numa lei. Mas assim, você está falando de lei, mas o doutor sabe uma lei, o doutor sabe de outra, nós tem que saber como é que vai dar certo. Ué, nós tem que saber que vai dar certo depois, ó. Você tem que Então vamos passar. Então, Vamos passar para o projeto. Não, calma. Você entendeu? Eu estava falando com ele? Não, é comigo. Agora às 18 que hoje é. Então esse vai ficar para quinta que vem, então? 17? Foram 3. 3. Não, Ah, 83. a pausa, item 3. É. Então eu vou ler. O outro projeto, que é de número 18, está propondo a criação de vagas aqui. Está propondo a criação de uma vaga para o cargo de advogado, a criação de mais 2 vagas para agente administrativo. 2 de advogados. Não, número total, já tem muita que é mais uma. Tá. A criação de 14 vagas para realizar serviços gerais, a criação de mais 2 vagas para assistente administrativo, a criação de mais 1 vaga para assistente social, a criação de mais 7 vagas para o cargo de assistente técnico em educação básica, a criação de mais 5 vagas de atendente, a criação de mais 3 vagas para auxiliar de secretaria, a criação de mais 5 vagas para auxiliar de transporte, a criação de mais 1 vaga de correio, a criação de mais 8 vagas de garimpo, a criação de mais 8 vagas de motorista, a criação de 1 vaga de nutricionista, a criação de mais 2 vagas de porteiro, a criação de 3 vagas de recepcionista, a criação de 3 vagas de operário, a criação de 2 vagas de psicólogo e a criação do cargo de monitor de sala de aula, com 7 vagas, com remuneração de 1.100 permanecentes não operados os demais anexos. Todos? Aqui, doutor, na justificativa aqui que mencionou só o último, né? 1.100, né? Na justificativa aqui ficou meio ambíguo aqui também. Até para entender, mas com remuneração de 1.100. Não, foi porque o último que foi criado, ele teve que criar o salário dele também. Os outros não mexiam no salário. Ele criou só o número de vagas. Só com esse, para esse último aqui. Que foi criado o cargo, aí criou o cargo, a carga horária, e ele falou do salário. Os demais não mexeu nem de salário, ficou só aumento de vaga. Está faltando um aqui que o município não tem ainda e quase todo dia está precisando. É de um fiscal. Fiscal de quê? Aqui, por exemplo, vem uma pessoa vender aí a coisa e tal. Mas isso aí tipo vai ter que fazer no próximo e
fazer um estudo, ver. Sabe? Aí eles mandam a gente lá que não é fiscal, não é nada. Quer dizer, então tinha que criar essa vaga. Aqui, por exemplo, jogou uma terra na rua num dia que não é estabelecido. Aí tem que ter alguém lá do prefeitura. Geralmente o pessoal o de carro está obras. construindo, está entrando na rua. E assim por diante. Essas vagas que está criando é contratado ou efetivo? Essas vagas são de efetivo. Mas tem necessidade de stand-by? Tem. Esse telefone. Doutor. Telefonista? Joga em quê? Olha, tá isso. Telefonista, acho que não tem não. Tem duas vagas. Doutora Veridiana. Ô doutor, isso é para o próximo concurso ou como é que é? Não, e isso é para o município ter a parte administrativa dele em funcionamento, né? Você, por exemplo, vou te dar um exemplo de um cargo aí. Eu não sei quantos que são hoje contratados. Coveiro, por exemplo. Coveiro tem um, precisa de mais um, porque o coveiro tira férias, ele adoece, né? Aí precisa de mais um. Pois é. Aí tem um total de 2. Qual o outro aqui? Telefonista. O que é esse telefonista? Logo em quê? Recepcionista, Não. Tem o recepcionista. Vamos parar no telefone. Peraí, só um minuto. O telefonista, se vocês verificarem aí, existe 2 vagas, não está sendo aumentado ele. Se você ler o card do artigo lá está falando o que está sendo criado. Esse telefonista não está sendo criado vaga. O que está sendo criado vaga aí, está até meio negritado, assim, está uma cor diferente, para poder até ficar mais fácil para a gente poder observar. Na primeira coisa. Não, aqui. Nesse texto todo aqui, por exemplo, não tem. Se alguém viu eu não vi, não tem, por exemplo, técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, ele é o plano de cargos e carreiras da área da saúde. Esse aí é o plano de cargos e carreiras geral da administração. Aí tem o específico da saúde, tem o da educação. Esse aqui é o da administração. Por isso que você não vai ver o pessoal da saúde aí nesse quadro. A saúde faz parte da prefeitura. Mas ela tem um plano de carreira específico dela, como a educação também tem. E nesse quadro de 26 motoristas que está aí, inclui os motoristas? Está aí 26. Está criando 8 e tem 26 no total. Doutora. Engloba os da saúde ou não? São todos os motoristas. Exceto, acho que se eu não me engano, são 6 vagas, se eu não me engano. 26 mais 8? Tem motoristas de ambulância. O 26 geral. Não sei. No total são 26. Tá. Então põe votação aí, o que vocês acham? Eu estou de favor, prova. Dá mais um emprego, sempre é bom. Está criando vaga, é sinal que é bom, né? Tem que emprego, é bom. Sim, cara. Votação. Tem vários carros. Votação, né? Aí vocês receberam. Oi? Votação. Edmilson, pode ser favor do projeto? Não é favor, é favor de colocar em votação. Então, quem é a favor desse projeto? Por favor. Está criando. Tá criando Eu fico carro. também, né? Mas Wilson, quem falou o projeto? Não, Quem é a favor do projeto? Esse projeto? Eu já falei. Denise tinha votado. Denise já tinha votado. Obrigado. O secretário, não vai achar o secretário que trabalha aí. Que vereador. Ai, Jesus.
Eu só não entendi até agora, não entendi em tirar, em deixar o secretário para a próxima semana, todos os funcionários também são englobados ali. Vai desmembrar o funcionário das empresas. Tinha que ter feito Mas essa você votar no aumento do salário? Não, aí não votou de ninguém. Ah, tem que mudar o papel para votar. Então não votou de ninguém? Não, de ninguém. Ela tem que distribuir. Na verdade, eu vou dar minha opinião. Lá, eu assino fora. Sem parecer responsabilidade, eu não assino. Você entendeu? Porém, o carro, vocês estão juntos. Se tiver como Não, essa parte eu entendi. Eu só quero entender se os funcionários, em geral, está englobado, não teria que ser votado hoje. Ainda não, vou ter ano que vem. Responsabilidade de passar para vocês, pelo menos. Então, faltou olhar por Estou cobrando o nosso presidente. E na verdade, É que você começa, faz os reais de você. Mas ficou, você não tem? Eu vou fazer. Sinal, Já está aqui, Aí é a primeira Ele separou o peso, olha só, então não pode. Por isso que tinha botado Era nível, A prefeitura tem que pagar tudo por ser funcionário. É porque tem que pagar. Eu sei, mas a prefeitura paga não, o jeito que você está falando. Aí vocês aprovaram. Tem que pagar. Você me explica para lá. Acabou? Não. Acabou de começar. É duas vidas. O outro é o quê? Eu também comprei dois carros. Tocadinho. Cheio. Você tá dando capa aí? Não, mas ele arrumou a hora de comprar. Eu peguei para pegar uma conta. Vixe, mas a caneta vê que você não tem caneta? Uma caixa de caneta do lado. E depois eu você na frente só daqui a pouco para que ele chegar com cliente não passa o sol de carne aqui não Devolver de direito lá que vai dar, se parecer com o dado dele, dá o quê? Ele foi funcionário é uma coisa, sai da outra. Tá falando. não quer fazer, tá depois da errado. Entendeu? O salário dele paga aquele. É mais dele. Ele dá prova. A prova é dela. Aumentar o dele também. Foi no último, agora na prova. Eu tô falando É o último projeto. tem que devolver dinheiro. Está criando um cargo professor, educação básica, professor de uso da biblioteca e professor de educação básica, professor de apoio. Aí fala das atribuições do cargo, faz a operação toda aqui no plano de carreira
desses cargos. Esse aí é o plano de carreira da educação. Da educação. E também queria 2 vagas, mais 2 vagas para diretor. Ô, doutor Cristiano, pelo meu entendimento, se a saúde fosse criar, por exemplo, igual o Edson falou, técnico de enfermagem, teria que fazer igual foi feito essa educação, porém saúde? Isso. E terapia. Ele já tem uma lei. Carreira, né? Plano de carreira. Entendi. Tranquilo. Então, esse projeto aqui também é a mesma coisa. Você criando 2 vagas, né? Não, 2 não. 3. De diretor, 2 diretores. 3 diretor, 3 não? Mais não? Diretor. Olha aí, doutor. 2 vagas. No total de vagas que deve estar olhando. Olha o total. Mas o parte do artigo aí fala a quantidade de vagas que estão sendo criadas. 3 vagas para 3. diretor escolar. Isso. Não. 3 vagas. Eram 2 no total de 5. Isso. Deixa eu perguntar. Diana, Oi. esses garis aí e tal, no caso, deve ter vaga de algum, por exemplo, em Tabuleiro, Tabatinga. É município, né? Não? Olha, quando você criar a vaga do gari, não tem alotação específica. Não falou que é em determinado lugar. Aí é a Secretaria de Obras que vai determinar de acordo com a necessidade. E esse projeto, quem está já de outro? Diretor de acordo. Se quiser colocar de vaga, eu não tenho mesmo. Podem. Levar a caminho. Mas a nossa Nossa. vai comprar um livro. O cargo nutricional preciso criar. Já criou? Já botou no primeiro? De quê? Já botou psicólogo e assistente Não. social? Hoje? Hoje? Aqueles que eu te falei, que tanto, tá tudo ali. Segunda-feira, É porque ele não tem uma. A gente está voltando ao primeiro projeto. Eu imprimi para vocês a decisão do tribunal que fala, aprovação da Constituição. Ô, gente, lembrando o seguinte, que o reajuste geral anual eu não posso dar para determinada categoria. Ou é todo mundo ou é ninguém. Eu não posso desmembrar partes de servidores, porque que envolve todo o executivo. Então isso tem que ser analisado em conjunto também. Porque se desmembrar, vai desnaturar a natureza do reajuste geral anual, que tem que ser dado indistintamente para todo mundo. Então, a agência política entraria. Nós vamos sentar, olhar, analisar isso, porque se a gente dá para uma categoria, a gente vai estar tirando a natureza do reajuste geral anual para todos. Isso vai ter que ser analisado. E aí, se não for, não vai ter como fazer para todo mundo. Aí é vocês que sabem, né? E essa mudança vai ter que fazer aí, dentro de uma semana dá tempo tranquilo, né? Isso não... Aí eu estou colocando, gente, a posição do tribunal que fala que o executivo faz o dele e a Câmara, se quiser, faz o dela, envolvendo as agências políticas. E está na Constituição que a revisão geral e anual é para todos. A gente não pode desmembrar a categoria. Se não for para todos, não tem como fazer para um só. Por exemplo, a classe dos servidores e deixar os agentes políticos. Aí, senão, o executivo vai ter que retirar o projeto. O projeto vem na Câmara, não retira não, doutor. Ele iniciou, foi na Câmara, eu voto... Mas aí vocês vão ter que votar de acordo com a regra constitucional. Que é geral e anual para todos indistintamente. Iniciou. A competência é do executivo. A iniciativa, teve iniciativa, veio para a Câmara, não tira ele mais não. Pois é, se a competência é do executivo... Ou não vota, não tem como a Câmara... Mas aí tem que ser geral indistintamente para todos, né? Ou não vai ser reajuste geral anual.
Semana que vem, esses advogados escutam o projeto. Não diz assim, não, o negócio tem que ser mais próprio jurídico da cultura. Tem a decisão do tribunal. Punho na Vai ser chamado, vão ter um A doutora e o doutor. Posso fazer de lá. Você tira uma esse vídeo, passar o vídeo só pra De que? Só semana que vem. Vamos dinheiro circula. O pessoal tem que tirar, ué. Ô, gente, todos esses projetos de hoje, eles vão vigorar, né, os dois foram aprovados a partir de 1º de janeiro de 2022. E o outro também. Nada vai ser para esse ano, por causa da lei. O ano que vem. Porque esse ano passa. É, quando a gente Mês que vai sair. vem. Aí quando você Esse que eu vai com Vai estudar aí, vai? Se você faz uma assinatura, viu? Aí depende. Cai fora? Tem um Se eles não forem provados, eles podem ter contrato até o 10. Agora, se tiver concurso para aquele carro, eles já não Mas a lei federal que foi aprovada. tinha, mas não era suficiente para atender a Não, mas se não tinha educação. Eles já estavam na carga. Só que a lei federal criou esse matéria, criou a organização e não tinha. Agora com essa lei então criaram esse cargo de indicação. Esses cargos. Eu não sou aqui, né? Esses municípios todos, porque agora foi uma lei que vai ter que. O próximo concurso, Oi, Aninho, o que quer? Com indicação. Você quer falar alguma coisa? Não? Não contratar, no caso. Tipo, eu sou meu assistente, eu quero essa mão. Alguma dúvida? não sei, não. Então, gente, vocês que vieram assistir aí, o negócio é o seguinte. Eu não sei os outros. Eu não posso votar alguma coisa que ficou com dúvida. Leia. Então, o que acontece? Nós temos nosso jurídico, está com dúvida. Nós, vereadores, somos leigos no assunto. Meu modo de ver, se pudesse separar o executivo do legislativo quando se fala de agente político, seria, para mim, o meio mais viável, porque como o vereador vai votar sem parecer da contabilidade dele. Do mesmo jeito que a gente não pode fazer um cálculo em cima do orçamento da prefeitura, não tem como a prefeitura fazer. E a gente também não sabe se esses 10,67% é viável pela Câmara. Vai que nossa contabilidade fala que não. Aí pode acontecer que ele falou, chega daqui 3 anos, está lá dando problema com os vereadores, o vereador tem que devolver dinheiro porque recebeu sem poder. Então a gente tem que ter certeza do que a gente está votando. Ô, Edson, deixa eu te falar só. Eu desci até ali e o entendimento foi divergente. Eu voltei quando confirmasse o Não é divergência. mas eu estou falando divergente entre as pessoas que estavam aqui. Deixou para ser votado quinta-feira de semana que vem. E está englobado todos os funcionários gerais, secretários, prefeito e vice. É isso? Não. Sim, sim. Imagina como fazer essa desmembração só desse jeito. Inclui o nosso também. Hoje está. Mas eu quero saber, a proposta da Câmara é retirar vereadores e retirar secretários e prefeito e vice também? Tem que especificar se vereador tem que. Não, o vereador não está incluído porque ele é só do executivo. É só o prefeito, o vice e os secretários. E outra coisa, gente, secretário, pelo salário que está recebendo, aquele dia não vai ter secretário mais não.
Mas a questão aqui não é que Mas é isso que eu entendi, porque assim, eles entenderam que na semana que vem vai ser votado apenas o reajuste salarial dos funcionários, exceto cargo político. Eu entendi. A questão é muito então, o cargo político entra, o secretário, o problema, por exemplo, você vê suscitar uma dúvida, isso aí não tem problema. Quantas decisões judiciais estão corrigidas? Eu desafio qualquer operador do direito, ele conhecer, saber. Agora, em que momento que a Câmara, nós discutimos que é contra essa recomposição salarial? Nós estamos preocupados com a responsabilidade futura. O problema é esse, você entendeu? Essa é a responsabilidade futura dos vereadores. Ninguém está questionando, não mete a caneta, faz isso e depois, futuramente. Não é só assinar. E depois, futuramente, quem vai responder? Como já respondeu a Câmara, que já respondeu nesses 11 anos que eu estou aqui, todos os vereadores, eles fizeram uma aplicação e o tribunal entendeu indevida e eles tiveram que devolver. E estão pagando até hoje, entendeu? Então, assim, agora quem é contra? Ninguém é. Agora a questão é jurídica. Só vai fazer certo. Isso aí é a mesma coisa. A doutora Sandra, nós, por exemplo, nós nos conhecemos tudo, mas nós conversamos com o médico, ele não sabe nada que eu falo assim, é difícil para ele entender, é técnico para a gente. Por mais a questão é muito simples para vocês aí, não é simples, você entendeu? De falar não pode votar porque é só desmembrar. A questão é bem complexa. Tem a questão de se desmembrar, e aí vai para aquela outro ponto, né? Aí será que a gente vai fazer o reajuste geral e anual para todos? Se desmembrar? Aí tem tudo que isso também. Porque na verdade vai ser para todos, né, doutor? Tem que ser para todos. Não, o reajuste ele é feito para todos, indistintamente. Se não for para todos, indistintamente, não vai ser reajuste, vai ser aumento. Os servidores, doutor, foi uma injustiça nossa. Os agentes políticos, eles estão excluídos. Porque a iniciativa é da Câmara. Mas assim, é para todos os servidores, do âmbito do Executivo. Ou vocês votam dessa Câmara, nós vamos dar uma revisão. Porque eu vou expressar que vocês votam para todos vão dar revisão dos servidores. Não é bem assim. Agora, se a Câmara quiser votar, vota lá. Né? Eu estou tentando respaldar. É o que eu falei, se estiver dentro da lei, for lá, eu não vou votar. Agora, se você não gerar para fazer mais estudo, tiver uma lei, você que todos comprometer o projeto, só que dependendo do jeito que for votado, se não tiver um estudo antes, talvez a gente, como secretário e outros, pode ficar prejudicado e só atender uma parte da população. Isso. É o que a gente está pedindo para ver, para estudar tudo e passar tudo. Estudar tudo. Aí não fica no estudo se o índice só sai em janeiro. E que a comunidade não consegue fazer? Que o índice só sai em janeiro. Alguma coisa aí está errada. O Delcio tem que cobrar dele, por quê? E outra, a doutora sabe. O índice pode ser calculado qualquer mês. Mas a contabilidade, nós afirmou expressamente que não podia. Eu não tenho conhecimento técnico. Ela tem que mostrar, né? Eu não tenho. Tecnicamente, então, por que não pode? Esse não pode. A contabilidade é dele para Porque eu ainda pedi, mas eu falei, apresenta pra gente fazer uma justificativa. Isso vai ter que cobrar. E outra coisa, você tem uma resposta para saber hoje? Mas o projeto veio foi semana. Não, o projeto foi feito quinta-feira passada. Foi enviado no WhatsApp de todos. Só que foi posto aqui e tirado. Posto aqui e tirou lá na semana passada, na outra. Não, pergunta o Jordano. Foi feito na quinta-feira. O Jordano pediu para me mandar a cópia dos projetos de lei. Mandei no e-mail dele, doutor Cristiano, e ele diz ele que mandou no WhatsApp de todos os vereadores. Mas deve ser a parte de manhã que vocês pediram, mas a data do protocolo dele foi 29. 29? Quem discute projeto com 3, 4 dias, é só aqui que traz projeto e volta a ver. Pois é, mas assim, ele foi feito há mais de uma semana, 7 dias atrás, foi na outra quinta-feira. Não foi anteontem. Gente, ele aqui, ó, para resumir, vamos resumir uma coisa assim. Tá certo que o projeto está aqui, está sendo discutido, né? A gente está entendendo, né, pelo que os dois advogados falaram,
tem coisa que não pode estar aglobada no projeto, então vai ter que separar. E o negócio não vai deixar de ser votado, não é só fazer essa correção, fez a correção, trouxe que semana que vem está votado, não tem. Pois é, leiam o entendimento do tribunal que eu passei para vocês aqui, fazer favor. Mas aí, aquele dia eu estou falando, você falou, não tem mais autorizado. De todos os que eu vi, o entendimento, inclusive o tribunal de contas aí, ele segue esse aí. Não tem mais atualizado, é isso que eu queria saber. A gente pode procurar. Não, nós temos isso que nós temos que procurar. Às vezes tem mais algum. Eu tenho, e tiver no mesmo tribunal, dando consulta diferente. Eu vou olhar essa consulta. E ela é de 2011. Ela está falando que essa consulta de 2013, há 10 anos atrás. E a sua? A minha, eu passei, eu não lembro, mas 10 anos, olha, nós precisamos de um entendimento atual. A gente não sabe se esse 10 anos é o mais atual que tem, mas talvez pode ter um mais recente. Mas aí está falando em tese tudo. Eu acho que tem uma lei, nós assinamos. A gente pode procurar todos os detalhes decisões judiciais. Eu acho que nós temos que ter uma lei, nós assinar, os advogados também assinar, que não cai só no nosso capricho, cai no nosso advogado também. Quer dizer, isso é jurídico. Eu acho que a gente tem que assinar também, se for alguma coisa desse, acontecer. Pelo que na época de pagar, quem vai pagar não, advogado. Quem apoia? Advogado tinha que assinar, caiu uns dois também. Não foi todos as vezes, entendeu? Agora o advogado vem e fala assim, pode assinar, outro pode assinar. Agora nós assinamos e ninguém está nem no nosso vídeo mandado. Entendeu, doutor? Porque nós entendemos jurídico, vocês dois não entendem jurídico, nós assinamos. Depois chega lá daqui um ano, o processo é todo tamanho. O advogado não. E outra coisa, o que eu estou falando sobre informações, tem dois entendimentos diferentes. E esse assim, são jurídicos. Então, nós vamos se estudar. Aí vai vir. Pelo que eu entendi, vai desmembrar. A proposta, gente, da Câmara é desmembrar. E o Executivo, mais o doutor Grostinante, vai analisar e ver se isso procede como é que fala? A sugestão da Câmara. Não é isso? É isso. O problema desse propósito já tem uma década, já tem isso já foi, então 10 anos é muitos anos, já aconteceu muita coisa pra frente. Mas o tribunal, ele não faz jurisprudência mas depois do disso, mesmo caso, todo ano. Pagando coisa de Câmara, depois de 10 anos, tem muito vereador pagando por alguém que... Mas aí, sabe o que aconteceu naquele ano? No último ano de final de mandato, não foi fixado o subsídio para a próxima legislatura, não sei por qual motivo. Aí, quando os vereadores tomaram posse, aí eles fizeram, dentro da própria legislatura, a fixação do subsídio, que é proibido. Aí o tribunal pediu para devolver aquilo que eles receberam a mais e acredito que está pagando até hoje. O nosso caso aqui é outra coisa, é reajuste a perda inflacionária e não tem nada a ver com isso. Que apesar de ser muito mais do 10,46, mas ainda é muito pouco. 10,67, ainda é pouco perante o tanto de poder de compra do servidor. Pois é. O salário perdeu, né? Então, assim, ainda é pouco. O ideal é que fosse uns 20, 30%. Mas foi a nunca dele, né? O ano que vem o ano que vem pode ter outro, dependendo da a feita não aguenta dar para executar 50%. Doutora, inclusive, a doutora apareceu com esse parecer aqui de 2011 agora. Porque se você ver o parecer que está que eles mencionaram na... Mas quem fez o projeto não fui eu. Mas aí o parecer que eu tive cuidado de olhar e verificar, isso já tinha mais dias e eu trouxe hoje... Inclusive, a consulta do tribunal que eles citaram aqui, que citou no parecer que eles encaminharam anexo ao projeto... Não, ele só fala que pode ser feito reajuste no ano de 2021, que é o ano da pandemia, que tem a lei 173, que fala que é proibido dar aumento. Aí, esse parecer fala que pode ser feito reajuste. Agora, como surgiu a questão da dúvida do agente político, aí eu trouxe esse outro. E nem bateu no parecer que está na consulta, que está no parecer da DSA, da assessoria, que eles citaram foi esse parecer. Mas o que fala? O parecer, ele não fala da possibilidade de
alterar, fazer a recomposição aí para os agentes políticos, é só o servidor, esse parecer que foi mencionado aqui. Mas entra todo mundo que está na folha, que fala do executivo. É um projeto muito próximo. Quinta-feira na resolve. Está aprovado. Gente, então vocês vai voltar na vida. Vai valer só ano que vem, viu? Tá bom, quinta-feira não dá, eu sei. Ô Deus, vai ser boa. De qualquer forma, isso é bom porque o assunto veio, está se tratando de uma correção, não um aumento. Tem que passar o pix do serão, né?